Um grande amigo, conheci ele antes de estar aí com vocês. Que Deus o abençoe mesmo nessa nova tarefa, que Deus o conduza. Deus está conduzindo a sua igreja, Deus vai conduzir a cada um de nós. Muito obrigado também pela oportunidade de estarmos falando mais uma manhã com vocês. Eu fiquei feliz mesmo por nessa semana estarmos aqui juntos, não falhamos nem um dia, até mesmo na vigília, já contei para vocês que tivemos a condição de estarmos juntos na vigília por um milagre. Então eu conto com a oração de todos para que Deus poderosamente nos use. Irmãos, o desafio que nós temos em levantar de madrugada, já que Deus não quer o nosso sacrifício apenas, Ele quer o nosso coração. Eu quero sempre enfatizar aquele verso que a gente tem falado todos os dias. Eu enfatizo, irmão Mário, enfatizo, sabe, irmãos? Porque eu sei que ao longo do dia vocês não lembram todas as palavras, não vão lembrar tudo que leram no livro, né? Mas vocês vão lembrar de algo, e o Espírito Santo nos faz lembrar sobre a palavra de Deus. E Romanos 8,14, você já sublinhou na sua Bíblia? O que diz? Todos, e olha a palavra todos, todos que são guiados pelo Espírito Santo, não é isso? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus, por isso que você está aqui na madrugada. Eu quero ser filho de Deus. Você está aqui buscando o batismo do Espírito Santo para que Cristo entre no coração e você se torne um filho de Deus. E quem é filho de Deus vai ser guiado. Vocês devem lembrar que Paulo queria fazer certas viagens missionárias e Deus disse assim, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse em dado momento, mas que fosse para outro lugar. Eu peço a Deus que dirija você todos os dias, todas as horas, todos os segundos, e que o seu eu e o meu eu seja crucificado. Vamos ser honestos? Ao longo do dia, o nosso eu ressuscita, não ressuscita? Às vezes você perde a paciência numa situação, não perde? E aí você fala, peraí, o fruto do Espírito é mansidão. E cadê a mansidão? Foi embora, arrebatou, né, irmão Mário? Foi embora, mansidão, o que aconteceu? Sabe, queridos, enquanto estivermos com as duas naturezas, nós teremos essa luta. Então, não desanime. Eu estou mencionando isso no início porque a luta, até o processo da santificação, da glorificação, onde nós vamos ser totalmente já glorificados, nós vamos ter que trabalhar nesse processo de pedir o Espírito Santo, ele vai te levantar, o justo vai se levantando, porque ele nos levanta. E o meu desafio hoje é avançar algumas páginas a mais. Mas ainda antes, alguém colocou aqui no bate-papo que quer participar do ID. E eu vou compartilhar aqui rapidamente, em alguns segundos, e gostaria que você entendesse um pouquinho, até estive explicando para o irmão Mário a respeito do ID. Não sei se já está sendo visualizado aí por vocês. O ID nada mais não é um programa novo, mas em cima de Mateus 28, em cima da promessa de Atos 1:8, que ele vai nos dar poder para sermos testemunhas, o ID nada mais é a busca do poder para poder salvar pessoas, levando-os aos pés de Jesus. Então, o ID está em base, ou com base, em Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o processo para que você leve alguém ao batismo e que você discipule alguém, você precisa orar, interceder, clamar por esse alguém. Então, o primeiro processo é formarmos duplas de oração para orarmos por essas pessoas. E depois da oração, depois da intercessão, depois de agora falar de Jesus, você vai oferecer estudos bíblicos.
E aí você vai passar a orar com esta pessoa todos os dias. Quando você chegar no processo de orar todos os dias por aquele que você está agora levando aos pés de Jesus, ou até mesmo depois de batizado, você está fazendo exatamente o processo do discipulado pela amizade. E por último, quando a pessoa já está 1 ano na igreja, ela já deve estar engajada em ganhar almas também. Então, o ID é simples, é simplesmente essa questão de você pedir a Deus para que você seja, de fato, cheio do Espírito Santo, não para a forma egoísta, mas para salvar pessoas. Tá certo? Quando isso acontece, o Espírito Santo vai estar plenamente trabalhando entre nós. Agora, no nosso texto bíblico, nós temos aqui o desafio na página 63 de nós falarmos sobre o amor divino, o ambiente que o amor divino promove. E aqui vem uma questão que eu destaco, a palavra fariseu, farisaísmo. Na realidade, queridos, nós podemos aprender por educação, tratar bem as pessoas e por dentro você está arranjando os dentes de raiva. Já ouviu falar no sorriso amarelo? Alguém está ali e você é bondoso, mas por dentro você não tem o amor de Deus. Isso é válido? Você sabia que o farisaísmo ele arruma muitas desculpas, ele consegue ter muitas regras, e a pessoa veste uma capa de cristão, uma capa de que está sendo amável, bondoso, mas lá dentro aquilo é para orgulho próprio, isso não é aprovado por Deus. E o texto vem falando qual a diferença que nós vamos ter entre bondade e, de fato, o amor divino. Queria destacar que o amor divino é chamado de ágape. Então, na realidade, quando esse amor divino entra, a família muda, a igreja muda, as instituições, como temos organização, mudam. Na realidade, nós precisamos do poder de Deus para ter exatamente esta mudança por Ele, e não pelas nossas obras. Obras são trapos de imundícia, as obras humanas. E interessante, queridos, aqui dizendo que os cristãos carnais, na página agora 64, segundo parágrafo, os cristãos carnais e conservadores tendem a criticar, e isto não é bom. Olha só, os cristãos carnais, conservadores, são críticos. E mesmo que tenhamos que falar dos mandamentos de Deus, devemos ao mesmo tempo entender que a mudança que estamos falando, que estamos ensinando, não sou eu, pastor Edson, que vou promover em você. Eu falo algo, mas é o Espírito Santo, é de dentro do teu coração que vai brotar a força para ter a mudança, não é a sua força. E os liberalistas, diz o texto, tendem a encarar as coisas de maneira frívola, se adaptar aos costumes mundanos, não concorda com as coisas do espírito. E interessante uma citação de Joseph Kaider, ele identificou da seguinte maneira a condição geral da igreja. Ele diz que a igreja de hoje é letárgica, superficial, mundana, sem generosidade, com ministros exaustos, sem jovens, com autodisciplina fraca, com planos sem propósitos ou resultados e com uma falta crônica de homens fortes e dedicados. Deus está procurando esses homens fortes, dedicados, mas não por serem inteligentes, por serem líderes natos, não, por serem cheios do Espírito Santo. Lembra que os discípulos de Jesus eram homens cultos, doutos e doutorado? Ele foi lá no Sinédrio buscar os melhores, os que tinham PhD? Não, pescadores, pessoas simples que dependeriam dele, queridos. Depender de Deus o torna forte. Grave isso. Você pode se sentir agora uma pessoa que nunca trabalhei, sempre cuidei só de casa. No momento em que você for dependente de Deus e for cheio do Espírito, você vai ser forte. Mulheres fortes,
maridos fortes, líderes fortes. Nós não vamos ser levados para qualquer lado por doutrinas aqui e acolá. Porém, queridos, um outro grande problema para a igreja ser assim, como esse autor diz, está em João 15, de 1 a 5. Nós nos entregamos a Cristo na madrugada e depois, ao longo do dia, não permanecemos no Espírito. E aí ele usa a palavra, Jesus usa, né, o símbolo da videira. Se um ramo se desliga, ele seca, ele murcha. Ontem eu comprei uma verdura. A minha esposa falou, olha, guarde as verduras, as alfaces, as coisas na geladeira. E eu demorei um pouquinho. Eu guardei, tá, gente? Eu guardei. Eu sou obediente, tá? Eu guardei. Mas eu demorei um pouquinho. Como é que ficaram as folhas nesse período que aqui no calor do Rio, né, que está um sol forte aqui, como é que as folhas fizeram? Murcharam. Qualquer galho que separa da videira um pouquinho, murcha. Interessante, então, que o autor agora no parágrafo seguinte diz, Atos 1:8, o que eu preciso? É estar ligado, e para estar ligado eu preciso do poder do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Interessante agora sobre o amor e sobre a bondade que esse trecho nos fala. Interessante que o amor de Cristo é um amor ágape. O amor de Cristo, ele é produzido por ele e não por nós. Interessante que agora ele fala em João 13, né, versículo 34 e 35, ele fala assim, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros. Maridos, vocês amam as esposas? Amem uns aos outros. E interessante que Mateus 5 ele fala, amem até os inimigos. O amor ágape, o amor de Deus, como está descrito em 1 Coríntios 13, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo espera, tudo... Olha, o amor jamais acaba. Ah, pastor, eu vou separar, porque meu amor acabou. Então você não tinha o amor de Deus. O amor de Deus tudo suporta. O amor de Deus, ele não se ressente mesmo quando você está sendo injustiçado. E amar, então, como Jesus está nos pedindo, só cheios do Espírito Santo. Só batizados pelo Espírito Santo. Interessante agora, queridos, um outro trecho aqui de Ellen White, que está no livro Atos dos Apóstolos, e o outro em Testemunhos para a Igreja, diz assim, supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração onde Jesus entrou. Ah, pastor, mas aí está dizendo reina. É que, na realidade, onde ele entra e o trono ele está em primeiro lugar, então agora ele entra, ele reina, ele que vai agora guiar você. E abaixo diz assim também, ao demonstrar o ornamento de um espírito manso e quieto, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. Você tem problemas? Tem pessoas que não gostam de você? Olha, aqui está dizendo que 99%, se você tiver o Espírito de Deus, Cristo contigo, você vai ser manso. Em vez de você retribuir uma palavra dura, você vai retribuir agora com mansidão, queridos. Interessante que a palavra de Deus indica algo sobre o casamento, sobre a vida matrimonial, em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. E interessante esse texto. E eu não vou, pelo tempo, lê-lo agora, mas anotem, estudem em casa, porque esses versículos falam de uma vida matrimonial em santidade. Então, na nossa sala de oração, um dos pedidos foi para que o cônjuge seja convertido. Realmente é difícil quando só um na casa está no Espírito. Às vezes os dois são da igreja, são batizados, mas um não está no Espírito, já faz uma grande diferença e traz problemas. Então, na realidade,
Nós precisamos ter uma vida pelo Espírito. Queridos, tudo vai girar em torno de receber ou não receber Jesus no coração. E receber Jesus nada mais, nada menos é ter o Espírito Santo em nós. E aí, quando tem o Espírito em nós, a unidade. Ah, pastor, mas a minha esposa pensa de um jeito e eu penso de outro. Mas em João 17, Jesus orou pela unidade, ou seja, um cede. Um concordará com o outro e fará o que o outro pede por amor. O amor é assim. Interessante que Jesus orou por essa unidade. Agora, o William Johnson, ele diz o seguinte, está a citação dele aqui. Muitos adventistas necessitam compreender o que significa ser um com Cristo. No passado, provavelmente, não demos importância suficiente a isto, ou talvez tenhamos compreendido mal. E agora, citando mensagens escolhidas, Ellen White diz mais abaixo: quando o povo de Deus é um na união do Espírito, todo o farisaísmo, toda a justiça própria que for o pecado da nação judaica serão expelidos de todos os corações. Amém? Queridos, eu posso falar um pouquinho de farisaísmo? Por exemplo, nós temos diferenças culturais. Nós temos, às vezes, maneiras ainda rudes de orar. Às vezes, não usamos palavras adequadas a orar. Às vezes, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul vai falar tchê e você vai saber o que é bate. Eu tive uma aluna que eu perguntava a ela se ela estava entendendo, ela bate. Eu falei, meu pai, não estou entendendo. Aí vocês na Bahia falam maninha, né? E eu fico assim, maninha, painho, acho bacana, carinhoso, mas é diferente, não é? Tem cultura. Então, ore da sua maneira que Deus vai, através do Espírito Santo, reproduzir a oração perfeita diante de Deus, amém? O farisaísmo é o que é? É você fala assim, ó, você tem que fazer assim, você está assim, só pode ser oração ajoelhado, só pode ser... O farisaísmo vai ser banido da igreja quando o Espírito Santo entrar. Queridos, eu fui pastor de uma igreja que quando eu fui entrar nessa igreja, que eu fui ali ser apresentado na igreja, que eu fui orar na igreja, e aí naquela oração de invocação, né, na hora ali do culto divino, que a gente faz aquela oração breve, só de invocação, e eu escutei um barulhão na igreja, todo mundo ajoelhou. Eu falei, ué, o que aconteceu? Me senti um pecador, só eu em pé. E todo mundo... Aí depois, não, pastor, é que a igreja só tem oração verdadeira se for de joelhos. Queridos, o Espírito Santo, ele tira o farisaísmo. Essa igreja que não quis tirar o farisaísmo, fechou. Não foi comigo, eu lutei até o final eles entenderem isso. Mas onde entra o amor de Deus, entra compreensões. Jesus lutou contra o farisaísmo na época dele, porque o farisaísmo literalmente são as obras que vão falar e não o Espírito que vai agir. E quando essa união de João 17 acontecer, o povo estiver cheio do Espírito, vai ter unidade. Nós vamos compreender melhor como fazer essas coisas segundo a vontade de Deus. Queridos, sobre disciplina na igreja, página 66 fala que quando a igreja tem o amor e não o farisaísmo, em vez de disciplinar, castigar o membro, a gente vai tentar resgatar e salvar aquele membro. Interessante outra parte, agora na parte que diz a divina palavra profética para os últimos dias, ou seja, quando eu tenho o amor de Deus e não apenas obras aparecendo ou parecendo amor, eu vou aceitar tudo que Deus fala de forma bem simples. E a palavra profética, conforme diz em Amós 3,7, se eu crer nos profetas, eu vou prosperar. E uma das coisas que as pessoas, às vezes, fariseus fazem é pegar a palavra profética e colocá-la até mesmo agora de uma forma de exaltação, tirando de contexto, para justificar farisaísmo, obras, situações e regras. Eles vão fixar em regras. Não estou falando de que Deus não esteja ensinando regras. Reformas de saúde, reformas na parte do sono. Por exemplo, ontem, como eu queria dormir 8h30, mas o celular não parou e atendi pessoas em casa que vieram aqui. Foi difícil, queridos. Fui dormir às 10, mas Deus me reparou o sono mesmo dormindo menos.
Mas eu fico assim, não, eu tenho um compromisso, não vou atender mais ninguém, desligo o celular. Não, eu peço só o Espírito Santo. Se o Senhor está me permitindo, está querendo que eu atenda, me dê força. E Ele dá força, Ele renova como a águia é renovada, Ele renova a força alcançada. E eu estou aqui feliz, estou disposto. Sabe que horas o Espírito Santo me acordou, queridos? Acho que o mesmo anjo que me acordou, vou pedir para acordar vocês. 2h50 da manhã, eu dormi 10, falei, eu quero dormir mais, Espírito Santo. Ele falou, não, levanta cedo, vai orar. E eu levantei sem sono, e aí eu fui reler o capítulo, fui orar. Antes, queridos, de fazer qualquer coisa, ajoelhe na sua cama, fala, Senhor, já que eu levante daqui conectado contigo, beba a sua água, e ali você vai estar agora se hidratando, faz. E às vezes, se o Espírito Santo falar, volta a dormir, não, volta, mas na realidade, antes de estarmos em conjunto como estamos aqui, é importante que nós tenhamos um momento de entrega a sós com Deus. É importante, queridos, porque se eu não tiver o meu momento a sós com Deus, corrigir as rotas, confessar meus pecados, o que eu vou transmitir para vocês? Conhecimento meu? Deus não quer isso. E agora creia nos profetas, porque Ellen White é a profetisa escolhida. Aqui no texto, na página 66, fala de como reconhecer um profeta verdadeiro. E nós sabemos que Ellen White passa pelos crivos aqui mencionados. Então, agora, crede. O que é crer nos profetas? É a mesma coisa que crer em Jesus. João 3,16 fala, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é crer? É entrega, é obediência, é cumprir porque você ama a Deus. Por isso, queridos, eu vou para a página 67 agora. Meu alvo é terminar aqui com esta página. Aqui diz sobre estratégia, sobre planejamento, e o Espírito Santo é que vai te ajudar nessas estratégias. Sabe por quê? A igreja, o pastor, o autor que escreveu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, Helmut, ele conta que por 70 anos de batizado já, ele trabalhava na igreja, ele via a igreja desenvolver com métodos, coisas que ele fazia, rituais, programas, planos, e a sua igreja deve ter uma agenda lotada, não é? Quebrando o silêncio, vem aí, e mais aquilo, e mais dia disso, dia daquilo, dia da mulher, dia da... Olha, gente, quanto programa, quanta estratégia ele coloca aqui. Porém, olha o que ele cita. Nossa igreja desenvolveu rituais admiráveis, planos e programas, mas não admitimos finalmente uma falência espiritual. Por que, entre parênteses, ele coloca? Falta do Espírito Santo, que tomou conta de muitos de nossos ministros e líderes, e nunca iremos além do nosso cristianismo nominal. E agora ele cita abaixo, no último parágrafo, o autor Dennis Smith, que é a apostila das 40 madrugadas, que eu traduzi para o português em algum momento, irmão Mário. Lá no Grupo ID, nós vamos fazer essa apostila. Tá? E a oração em dupla. E vou falar, queridos, o Espírito Santo sabe que quando você fizer uma dupla de oração e orar todo dia com esta pessoa, você vai se apegar a essa pessoa, você vai discipular essa pessoa, vai ser discipulado por ela, você vai amar. E o Dennis Smith, ele exatamente nas 40 madrugadas ensina e enfatiza esta questão de orar em dupla. E eu vou ser sincero, o inimigo sabe que quando oramos em dupla, nós vencemos ele. Onde 2 ou 3 estiverem meu nome, ali estarei. E eu vou ser sincero, não é fácil. Quem tem experimentado orar em dupla, percebe, Marcelo está aqui no ancião, o inimigo faz de tudo para você parar, de tudo para desanimar, de tudo para deixar de lado. E aqui é o que Dennis Smith coloca. Não tenho nada contra planejamentos, programas e métodos, mas temo que estejamos dependendo apenas destas coisas para continuar a obra de Deus. Os planejamentos, programas e métodos não terminarão a obra de Deus, nem os grandes oradores, nem os maravilhosos concertos cristãos, nem as transmissões via satélite terminarão a obra de Deus, mas o Espírito de Deus. Eu quero terminar dizendo, eu quero o Espírito de Deus. E amanhã nós vamos falar da página seguinte sobre o batismo ali, né? Levar pessoas a Jesus. E eu vou ser sincero para você. Faça a sua jornada. Eu disponibilizei ontem um hino
para você cantar todos os dias. Quem te chama, quem te acorda é o Espírito Santo. Ele vai te fazer poderoso instrumento. Coloque, irmão Mário, se possível, lá no grupo para as pessoas baixarem. E eu vou pedir aqui para vocês cantarem mais uma vez comigo. Mas antes eu quero dizer, queridos, que o Espírito Santo é que vai terminar a obra e não você. E você vai ser só um instrumento. E eu vou falar para você também, queridos. Eu vou colocar esse hino lá no meu canal do YouTube. Depois vocês, botando meu nome, vão achar, ou colocando a palavra ID. Vocês vão entrar lá no canal. Queridos, eu gostaria que você entendesse que o Espírito Santo vai querer usar você. Lembra da história da irmã que sonhou comigo de numa quarta-feira e no sábado me viu com a mesma roupa? Lembram da história que eu contei ontem? Aquela irmã que estava procurando a igreja verdadeira e o anjo apontou a igreja adventista, e quando ela foi à igreja adventista, ela viu que eu era aquela pessoa do sonho dela, com a mesma roupa, ela olhou de cima e embaixo, lembra disso? Logo um mês, dois depois desse episódio, eu fui transferido do distrito. E eu confesso que eu fiquei curioso, será que essa irmã veio para a igreja? Como é que foi? Um ano depois eu voltei no distrito. Quando eu voltei lá, a primeira coisa que vieram me contar, pastor, lembra aquela mulher do sonho, aquela que sonhou com o Senhor, com um anjo apontando para a igreja? Ela está firme, pastor, amém? Só que ela teve muitas lutas, porque o marido dela, viu, minha irmã? Você que pediu pelo Paulo França, eu sei que é difícil, né? O marido dela não queria nem deixá-la estudar. Ela não queria deixar as pessoas entrarem na casa dela para estudar a Bíblia. E aí, olha, queridos, ela sofreu, mas ela persistiu. E sabe como que o marido passou a deixar ela assistir? Porque ele também teve um sonho. Aí eu falei, eu quero saber do sonho, né? Aí ela narrou, eles me narraram. Ele sonhou com a volta de Jesus. E ele ficou feliz, ele abriu os braços, dizendo, me leva, Senhor. E viu a esposa, viu os filhos subindo. E ele, me leva, Senhor, me leva também. E os anjos foram embora e deixou ele para trás. Ele acordou, viu que era um sonho, ficou desesperado e falou, mulher, quando eles vão vir aqui estudar a Bíblia de novo? Agora eu quero estudar também. Eu quero ser salvo. Queridos, nós estamos no final da história desse mundo. E tem muitas pessoas, aqui no livro eu estava lendo uma parte que eu tive que pular, muitas pessoas ainda não vieram para a igreja porque a igreja não está pronta para receber. Porque ela ainda não está unida no Espírito. Amanhã eu te desafio, viu, irmão Mário? Eu estou fazendo uns desafios que não sei se as pessoas vão voltar amanhã, não, porque é difícil. Levante mais cedo para você fazer a sua comunhão pessoal com Deus. Peça a Ele para te acordar mais cedo. Pastor, mas 4 já está difícil. Eu estou entrando aqui na live 4h10, 4h15. Queridos, você não vai entrar no céu atrasado. Peça o anjo que me acordou bem cedo para te acordar também. E eu quero, antes da oração aqui com vocês, cantar então esse hino, queridos. E que esse seja o hino que você cante amanhã também. Porque eu desejo que você seja cheio do Espírito Santo. Cante ele agora comigo, queridos. Esse hino tão especial falando sobre o Espírito Santo. Deixa eu colocar o play aqui. É ele que vai te acordar pela manhã. Ele que te chama cada manhã e te transforma. Me chama cada manhã pra conhecer seus planos pra mim. 40 dias vou dedicar nessa jornada especial. Se sou paz do Senhor, assim que posso vencer. Pra me poder a cada manhã, o Senhor honra meu coração. Que essa seja a tua oração. Interceda por alguém. Quem saiba, nesses próximos 40 dias, você vai levar alguém ao batismo, porque o Espírito Santo vai te conduzir para esse fim. Preciso, Senhor,
Hoje pela manhã eu cantei esse hino às 3 da manhã. Falei, Senhor, e amanhã eu conto quando que Deus me inspirou a escrever esse hino e fazer a letra, a música. Sabe, queridos, o que eu estava pedindo a Deus no momento em que eu escrevi essa oração foi, Senhor, eu sou pecador, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser instrumento para salvar outras pessoas. Apenas instrumento, porque quem convence e salva é o Espírito Santo. Eu não quero fazer nada para a honra e glória minha, Senhor, mas para honrar e glorificar o nome de Jesus. Eu quero ser vitorioso nos meus pequenos pecados hoje, mas que eu penso que é pequeno, mas para Deus é grande. Irmão Mário, ontem eu fui orar para uma irmã que está fazendo aniversário. Deixa eu ver o que ela me deu, irmão Mário. Ô, Senhor, como que vencer algumas coisas não é fácil, Senhor. Mas olha, eu confesso para vocês, essa é a luta do cristão até a volta de Jesus. Não condene um, não condene outro, mas deixe o Espírito Santo moldar, preparar você. Eu quero orar e depois eu passo a palavra para o irmão Mário para que você amanhã, olha, se levantar meia hora antes, ok, faça o Reavivados por sua palavra. Eu li hoje o Reavivados lá em Eclesiastes, que bênção, queridos, quantas lições, mas que seja antes cheio do Espírito Santo. Faça a leitura da Bíblia, a tua palavra com oração vai mudar. Olha, vai mudar mais do que a pregação aqui. Porque Deus vai falar especificamente aquilo que você precisa. Ele vai fazer você enxergar os seus pecados naquele momento, não aqui no coletivo. Queridos, aqui ele completa, mas antes vá à presença de Deus. Feche seus olhos, eu quero clamar por você nesse instante. Meu Deus, aqui estamos nós pecadores, Senhor, ainda lutando contra a carne. Não queremos ser mundanos, queremos ser cheios do Espírito, queremos amar, não queremos ser bondosos, queremos ter o amor ágape. Queremos ter união na igreja, menos não, que acabem as críticas, as calúnias, as maledicências, que suportemos uns aos outros em amor, isso só quando o Espírito Santo for derramado sobre o teu povo. Pai, tantas pessoas querendo entrar na igreja e a igreja não está preparada. Acorda a tua igreja. Acorda cada um de nós e que nós que estamos aqui hoje estejamos cheios do Espírito Santo a partir de agora e até o final desse dia, até ele me levar para a cama, que estejamos no Espírito. Esse é meu pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Ok, pastor Edson, Deus seja louvado. Eu imagino que o bolo foi de chocolate, né, pastor? Irmão Mário, não era de chocolate, irmão Mário. Mas tinha pedaços de chocolate, irmão Mário. Mas está ali, eu vou pedir a Deus. Da outra vez eu recebi um bolo, já passei pela portaria do prédio e dei para o porteiro. Tira a tentação da frente. Mas Deus é forte. Deus é forte. Pastor, eu estava ouvindo o senhor falar essa experiência de orar por alguém. Deixa eu contar rapidinho aqui, irmãos, o que aconteceu. Eu estava orando por um casal e ontem eu fui incomodado, ontem à noite, para ligar para eles. Eu confesso que eu relutei por um instante e depois eu liguei pelo aplicativo Zap. E falei com a esposa, depois falei com a esposa. Ela colocou no Viva Voz. E ali eu digo, Senhor, me dê sabedoria para convidar eles para estudar a Bíblia, me dê sabedoria. Eles são muito católicos, sabe? E quando eu fiz o pedido, pastor, eu fiquei surpreso com a reação deles. E ela disse, irmão Mário, eu quero muito esse estudo, eu quero estudar. Eu relutando para fazer o pedido, o Espírito Santo me incomodando, faça, tudo pronto, pastor, tudo pronto. Quando eu fiz o convite, eles aceitaram, vamos começar hoje à noite, pelo aplicativo, pelo Zoom. Vamos começar hoje. Eu fiz o pedido ontem, mais ou menos umas 21 horas, e eles aceitaram. Ele disse, olha, mande para mim texto da Bíblia para ler, que eu quero ler a Bíblia, eu quero entender a Bíblia. Irmão, se você fizer o básico, o Espírito Santo faz aquilo que nós não podemos fazer. Tudo que o pastor Edson está falando aqui, se você começar a exercitar, as coisas vão acontecer, queridos.
Pare de ficar temendo a reação. O não já é garantido, né? Vai em busca do sim. Isso é marketing multinível, né? Pode ser usado também na vida espiritual. Você já tem o não da pessoa, mas vai em busca do sim. Quem vai fazer ele dizer sim não é você, é o Espírito Santo. Isso é real, pastor. Vamos começar hoje, às 19h30, um estudo bíblico com esse casal. Tá? Então, a coisa funciona mesmo, pastor. Funciona mesmo. Bom, Mário, alguns aqui até falaram eu quero participar, etc. Eu vou pedir à irmã Javani depois que coloque o meu número